digo aqui, costumeiramente eu uso essa frase, talvez seja a última vez que você ouça a palavra de Deus. Talvez seja a última vez que nós estejamos vivos, e não sabemos direito o que Deus tem preparado para cada um de nós, devido às nossas andanças no mundo. Então, a preocupação de Deus é com a nossa alma, como eu sempre digo. E já abrindo aí a mente de vocês, que o tema dessa pregação é: Deus não irá no meio do povo, mas enviará um anjo. Um anjo é bom, mas melhor é a presença. O anjo não pode fazer o que Deus faz. Então, presta bastante atenção. Eu vou ler e depois nós vamos entrar em alguns tópicos e nós vamos entender o que Deus quer falar ao meu e ao teu coração nesta noite. Amém? Louvado seja Deus e exaltado seja Ele. Como é uma palavra de responsabilidade, aqueles que puderem ficar de pé hoje, eu vou pedir que fiquem. Essa é uma palavra de grande importância. Peço a Deus que Ele me dê capacidade espiritual, emocional e psicológica para pregar essa palavra, que é uma palavra muito peculiar. Não é qualquer palavra que nós estaremos lendo agora, mas trata-se da presença de Deus. E o homem sem a presença de Deus, ele não é nada. O homem sem a presença de Deus, ele não caminha, ele não vive, ele vegeta. E a presença de Deus, ela é algo que é indispensável para a vida humana. Então presta atenção em nome de Jesus. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e teu povo, que fizesse subir a terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, e enviarei um anjo adiante de ti, e alcançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Emana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, pranteou-se, e ninguém pôs sobre si os seus ornamentos. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz. Se pois um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira os teus ornamentos, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus ornamentos ao pé do monte Horebe. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial. E chamou-lhes a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. E acontecia que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhava para Moisés pelas costas até ele entrar na tenda. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés, e vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava.
E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer falava com o seu amigo. Depois, em nome de Jesus, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Nun, nunca se apartava do meio da tenda. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: conhece-te, pois teu nome também achastes graças aos meus olhos. Agora, pois, tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos seus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para fazer descansar. Então lhe disse: se tua presença não fores conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, e eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, proclamarei o nome do Senhor diante de ti, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis que um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha. E acontecerá que quando a minha glória passar, portei-ai em uma fenda de penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas minha face não verás. Senta glorificando a Deus. Permanece com tua Bíblia aberta, em nome de Jesus. Igreja, se existe uma coisa que Deus ele não gosta e ele não suporta ele voltar atrás da sua palavra. A Bíblia diz que Deus, ele não é homem para que mintas, nem filho do homem para que se arrependa das suas promessas. Este povo estava escravizado 400 anos dentro do Egito, e Deus faz nascer um menino, põe no rio Nilo. Esse menino vai parar dentro da casa de Faraó, é criado dentro da casa de Faraó pelos grandes do Egito, e de repente ele se torna adulto, e Deus faz com que ele torne-se líder para liberar aquele povo da mão de Faraó. E quando no capítulo 13, versículo 21, Deus prometera que de dia ele seguia aquele povo com a cortina, com a coluna de nuvem, e de noite com a coluna de fogo, que simbolizava e significava a característica certa dessa palavra é a presença de Deus. E Deus disse que nunca iria tirar a presença dele do meio do teu povo. Então, nesse momento, nesta hora, nesse fatídico dia, Moisés se sentiu completamente vazio.
Porque Deus disse a Moisés: Moisés, sobe daqui, tu e teu povo, porque eu não irei mais contigo. Porém um anjo diante de ti, para que conduza vocês até a terra que eu prometi. A trilogia patriarcal, que Abraão, Isaac, Jacó. Mas eu não irei mais, pois o povo, ele tem se voltado contra mim. Pastor, por que Deus se acendeu a ira naquele dia? Moisés tinha voltado depois de 40 dias, tido uma experiência com Deus para abençoar aquele povo. E durante aqueles 40 dias do monte, a Bíblia vai dizer que ele desce com as 2 tábuas. E quando ele desce, ele ouve com Josué um alvoroço, o povo gritando, dançando. E Josué em teu coração pensou até que eram alguns guerreiros, algum confronto. E aí Moisés disse: não é isso. Isso é zoada de festa. E era uma festa lograda a prostituição e coisas dessa natureza. E quando Moisés desce, que ele se depara com aquela situação, a Bíblia chega a dizer que ele quebra as tábuas dos mandamentos de Deus. E Deus, ele se ira completamente com aquele povo. Alguns historiadores chegam a dizer que eram quase 3 milhões de pessoas que Moisés estava conduzindo naquela época. E o interessante é que hoje, às vezes, os profetas não são tão respeitados e valorizados como Deus manda, a ponto de Arão e Miriam querem contestar com Deus acerca de Moisés. Ele disse: de Moisés cuido eu cuido de Moisés. Eu levantei Moisés, não foi mão humana, eu o levantei. A ponto de, e nós vamos ver lá, que por causa de Moisés, Deus, ele continuou andando com aquele povo. Porque Moisés, ele interveio, ele disputou, ele discutiu com Deus. Ele entrou-se tematicamente em discussão, como um amigo discute com outro, por amor àquele povo. O tema dessa pregação é: retenhas em ti a presença de Deus. Volta um pouquinho a Bíblia aí no versículo de número 31, versículo 18. Só para nós entendermos um pouco toda essa passagem. Eu vou ler para me adiantar. E deu a Moisés, abre parêntese, quando acabou de falar com ele, no monte Sinai, fecha parêntese, as 2 tábuas do testemunho. Louvado seja Deus, tábuas de pedras, escrita pelo dedo de Deus. Só que o versículo 30, capítulo 32, perdão, o versículo de número 1 ao número 6, o pecado, repete comigo isso, diga: o pecado afasta a presença de Deus. Agora de novo: o pecado afasta a presença de Deus. E ai, não repete não, do homem gênero sem a presença de Deus. Você está pensando até que está vivendo, você está pensando até que está lucrando, você está pensando até que está crescendo, você está pensando até que está se alegrando, mas na realidade você está projetando a sua falência. Lamandaraga, show, mandarás. Siriandra nava subcantoni mandarabaxereban. E ele diz assim, versículo 1 do capítulo 32 até o 6. Mas vendo Moisés que o povo tardava em descer, o povo que Moisés tardava em descer do monte,
acercou-se o povo de Arão e disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E Arão lhe disse: arrancai, olha aí mulheres, vai gravando, viu? Os seus pendentes, as suas argolas, seus brincos, seus colares de ouro que estão nas orelhas. Louvado seja Deus de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-nos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram a Arão, e ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro como um burril e fez dele um bezerro de, louvado seja Deus, um bezerro de fundição. Então disseram: esse é o Deus, ó Israel, que tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e apregoou Arão e disse: amanhã será a festa ao Senhor dele, o meu não, ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer, a beber, depois levantou-se a folgar. Trazer para os dias de hoje: todas as mulheres, todas jovens, todos jovens que tiverem brincos na orelhas, aí trazem. Vamos fazer aqui, vamos queimá-lo, vamos derretê-lo aqui, para fazermos um Deus, que é o verdadeiro Deus que nos tirou da terra do Egito. É o verdadeiro Deus que nos tirou, sim, da escravidão. É o verdadeiro Deus que nos tirou da maconha, da cocaína, da prostituição, da mentira, da lascívia, da iniquidade. Vamos adorar esse Deus, vamos adorar. E aí queimaram, fizeram um bezerro de ouro e começaram a fazer a festa na madrugada, e começaram a adorar aquele bezerro de ouro. Aí Deus se ira com aquele povo. Vai pegando e pergunta: como é que Deus está comigo? Da raça. Como é que Deus está comigo? Manda cadastro do Coda cantar narabás. E diria Andra Navas. Versículo de número 7. Ainda do capítulo 32. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque teu povo que fizesse subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si, Moisés, um bezerro de fundição, e perante a ele se inclinaram e ofereceram-lhe sacrifícios, e disseram: esse é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande... Deixa eu matar esse povo, Moisés. Deixa eu destruir esta nação, Moisés. Eu tenho me arrependido de ter tirado eles do Egito, Moisés. Olha para esse povo, Moisés, agora. Depois que saiu das drogas, depois que saiu da prostituição, estão se achando super-homens, super-mulheres. Não esperaram com paciência aquilo que eu tenho ensinado. Anteciparam em seus corações em fazer um outro Deus, porque tu estavas comigo, Moisés, pelejando por esse povo, e eu com o meu próprio dedo escrevendo tudo quanto eles teriam que fazer para que minha essência, para que minha presença, para que tudo quanto eu tenho aqui nos céus, eu desça na terra, na vida de cada um deles. Ainda no capítulo número
32, no versículo 11. Olha para o irmão que está do outro lado. Olha aí. Diga: ore pelo seu profeta. Diga: ore pela vida do seu pastor. Diga: interceda pela vida dele. Porque se você não sabe, é por causa dele que você ainda está de pé. É por causa dele que você ainda glorifica. E eu vou mostrar aqui a luz da palavra. Que Deus já tinha dito a Moisés: destruirei esse povo, Moisés, e construirei outro. Mas no versículo 11, Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e forte mão? Porque não hão, ou porque hão de falar os egípcios, dizendo: para o mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te, louvado seja Deus do furor, a tua ira, e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes dissestes: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus, e darei a vossa descendência a toda esta terra de que tenho falado, para que possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer a teu povo, porque em Moisés havia a presença ainda de Deus. Então ele clama a Deus: não deixa, Senhor. O que dirão, pois, aqueles homens que disseram que ele ia voltar para as drogas, que ele iria voltar para a prostituição, que ele iria voltar para os vícios? O que dirão os vizinhos, os amigos, as outras congregações que não criam na congregação do pastor Luiz? O que é que ele vai dizer de Messias? Olha o menino aí para não cair. O que é que ele vai dizer em nome de Jesus? Não deixa, não os consuma, Senhor, porque os egípcios vão dizer que o Senhor só tirou o teu povo de dentro do Egito para matar no arraial de guerra. Daramaço. Diga: ore pelo seu pastor. Diga: interceda pela vida dele. Hoje de manhã eu tive a oportunidade de conhecer um pastor da igreja metodista, Ana Paula. E o pastor ficou agraciado de me conhecer. Conversei por alguns minutos com ele. Val pegou um momento da conversa, e ele sentiu, sabe, uma graça tão grande assim como eu senti. E nós ficamos um bom tempo ali conversando, discutindo sobre assuntos justamente relacionados a isto: a presença de Deus nas igrejas evangélicas no nosso país. Chamaram a pastora umas 3 vezes para pregar. Amanda e Patrícia, é uma colega dela: não deixo, para que minha pastora não esteja debaixo de jugo de maldição. Já me chamaram umas 3 ou 4 vezes para pregar em algumas igrejas aí dentro. Pastor, o senhor é melhor? Não, só sou diferente. O senhor é pecador? Pastor, sou sim. Claro que sou. Mas ainda há retido no meu coração, Messias, a presença de Deus. Olha lá. E como Candaraga de Biandra sou Managasri Piquete. Aí eu disse: Cláudia, você não vai não. O irmão me chamou e disse: irmão, me perdoa aí, mas eu não posso ir não. Porque eu sei de onde eu vim. Sabe, Lázaro? Sabe, dona Zil? Eu sei do mundo que eu vim. Sem a presença de Deus eu via como eu me arriscava dia após dia
Mas Deus enviou o anjo durante 30 anos na minha vida. Só que o anjo, ele só me protegia, só me dava livramento. Mas o anjo não é a presença de Deus. A presença de Deus é diferente. A presença de Deus, a essência, contagia. A presença de Deus te faz uma nova criatura. A presença de Deus te dá outros olhares, te dá outras falas, te dá outros caminhar, te dá outro pensamento. A presença de Deus, ela te traz na obediência, na responsabilidade. A minha tive e disse: pastora, tu não vai não. Primeiro porque tu é minha mulher e tem que me obedecer. Segundo porque eu sou seu pastor. Às vezes outras pessoas me impedem, eu digo: vá lá. Filha, às vezes me impede, né, filha? Vou ali, pastor, vou aqui pregar. Eu digo: vá lá. Pergunto: quem é a igreja, mãe? Porque o povo hoje tem a mania de dizer que o pastor está atrapalhando o ministério. Se o pastor não deixar ir, o pastor está atrapalhando o meu ministério, está atrapalhando a minha obra, pastor. Não quer que eu cresça. Quando não há mais a presença de Deus, vocês têm essas ideias equivocadas. Aí quando a pessoa me pede, eu digo: vá lá, mãe. Mas ela não vou deixar não. Porque eu sei de onde eu vim. E para lá, eu tenho certeza no meu coração, não quero voltar. Porque se a presença de Deus sair da minha vida, eu não sei se eu viverei um ano mais. Como eu disse, todo ser humano, ele tem duas naturezas. A minha natureza terrena, ela é uma desgraça. A minha natureza terrena, ela vai me levar para o inferno. Mas só que sobre minha vida há uma outra natureza celestial que me protege, me livra, me guarda das investidas do diabo. Todo ser humano passa por um processo nivelado em sua vida. Já falei também. Físico, emocional, sapiência, na sua área intelectual e na sua área espiritual. Todo ser humano tem tato, olfato, paladar, visão, audição. Então somos vulneráveis. É por isso que nós temos que ter a presença. Quando Deus fala que façamos o homem, pois nossa imagem e semelhança, não é imagem física, como eu aprendi erroneamente há anos atrás. Não. É o sopro de vida. Deus não tem forma física. Deus não tem forma humana, Ele é Espírito. Aí no capítulo 33, no versículo 1, o povo começa a entender o trabalhar de Deus. E começa a se preocupar. Porque no capítulo 14, no livro de Êxodo, que significa saída, como eu disse, capítulo 14, versículo 23 e versículo 21, vai dizer que uma cortina de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. A presença de Deus estava tanto de dia como de noite diante daquele povo. Olha, era tão sério, sabe, negão, que quando a nuvem parava, o povo parava, né? E estendiam tendas e faziam cabanas ali, porque enquanto a nuvem não andasse, eles ficavam ali, porque eles sabiam que era a presença de Deus. Aí no capítulo 33, Deus diz assim: olha, eu vou mandar um anjo. E olha o que o povo e o profeta sente. Capítulo 36, versículo 2. Ele diz assim: louvado seja Deus, enviarei um anjo. Eu vou ler do versículo 1. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e teu povo, e fizesse subir a terra do Egito, que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Enviarei um anjo adiante de ti,
E lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Há uma terra que emana leite e mel. Ou seja, Deus aí tinha dado já 3 propostas a ele: enviarei um anjo, te livrarei de todos os seus adversários e ainda conduzirei, porque a minha palavra não pode voltar atrás, a terra de Canaã que emana leite e mel. Mas porém, com vocês eu não caminho mais, com vocês eu não estarei mais. Aí ele diz assim: é uma terra que emana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ou seja, eu não vou mais com vocês, porque da maneira que vocês estão caminhando, vai chegar um momento que eu vou consumir, eu vou matar vocês, porque eu tenho poder, autoridade, força e noção que isso possa acontecer. Quantos morreram de Covid-19? Estimativamente 500 mil? Mais? 600 mil? Aqui? No mundo todo? Só no Brasil, 600 mil pessoas Deus matou. Pastor, como é que o senhor pode comprovar isso? Porque eu leio a Bíblia, porque eu estudo a Bíblia, porque eu entendo a Bíblia, porque eu vivo junto com a Bíblia. Aí daquele que se levanta contra o Deus vivo. Isso aconteceu após arrastarem uma simples figura representando Jesus no Sondóbrono em São Paulo, dizendo que Satanás tinha vencido Jesus. Se Satanás tivesse vencido Jesus, nós não estaríamos aqui. Aí Jesus disse assim: eu vou pingar só o dedo, viu, Moisés? Vou pingar só o dedo. E nós tivemos que esconder a nossa face diante de Deus. Só tem você aqui. Vem cá, tu. Vem cá para mostrar aqui no YouTube. Tivemos que esconder a nossa face diante de Deus. Temos que andar mascarados. Temos que andar meio que oculto. Tivemos que ficar separados um dos outros, para que não contagiasse um ao outro. Tivemos que nos esconder dentro das nossas casas durante 2 anos. Muitos desempregos, muitas depressões, muitos homicídios, feminicídios. Por quê? Ficaram muito tempo juntos. Ao invés de semear o amor, Deus produziu o ódio. E não é o diabo não, ele não tem poder disso. Obrigado. Por quê? Porque a ira de Deus se acendeu contra as nações. Aí ele disse: eu não vou com vocês, porque eu conheço. Vocês estão com corações duros. Eu livro da doença, eu os livro da morte, eu os livro das drogas, os livro das investidas. E vocês ainda com o coração duro diante de mim. Se eu for com vocês, eu vou matar vocês no caminho. Eu não vou, Moisés. Mas por eu ser um Deus zeloso, eu vou mandar um anjo. Só que um anjo não é igual à presença de Deus. Um anjo matou um anjo. Já preguei sobre isso aqui. Se um anjo, na sua forma natural, celestial de ser, um anjo, um malá, descer na terra, num globo terrestre, no Brasil, na Argentina, na Bolívia, nos Estados Unidos, na América Central, na América do Sul, ele destrói totalmente, porque a terra não comporta o poder, a graça de um anjo. Tem que ter uma teofania. Um anjo conseguiu matar 185 mil assírios. Eu estou dizendo isso para você entender o poder de um anjo. Mas o povo era de coração duro, de dura cerviz, mas não eram burros.
não eram idiotas, estavam tão somente idolatrando ao invés de adorar. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Aí, versículo de número 4 do capítulo 33. Olha o que acontece. E ouvindo o povo esta má notícia, era uma notícia ruim, Deus vai tirar a presença dele da igreja. Alguém crê que Deus tem a presença dele aqui nesse lugar? Sabe quem mais crê? Vem cá, Cia. Esse camarada aqui já foi assediado várias vezes por vários pastores para sair daqui. Esse aqui, vou pegar ele assim. Sabe por que ele não saiu? Porque ele conhece aonde ele está. Ele sabe de onde eu vim. Obrigado, meu amor. Um beijo. Vem cá. Sabe por que essa daqui também não saiu daqui? Ela me conheceu ainda ímpio. Ela fazia a hora que eu vinha com a calça cá em cima. E ela sabia. Ela disse, Alex, o marido dela está ali me olhando. Sabe por que ela está aqui? Porque ela sabe que a presença de Deus está aqui. Verdade. Dá um beijo. A minha irmã. Pensa uma pessoa que eu tenho com amor de irmã, essa daí. Amo de paixão. Ela nem sabe disso. Não digo não para não encher a bola dela. Pode limpar a boca que eu estou todo suado. Vem cá, Liana. Sabe por que essa daqui também não saiu daqui? Cadê Nailton? Está lá fora, graças a Deus. Porque eles me conheceram onde nós começamos. Eu citei ele 3, sabe por quê? Nós, assim como o povo de Israel, congregávamos em uma tenda. Não era assim, ó? Era palha de coqueiro. Era plástico. Cheguei a pregar várias vezes, com minhas pernas molhando porque a chuva batia e não tinha parede atrás. E quando eu cheguei no ministério, me chamaram de falso profeta. Na igreja eu congregava, eu passava pelas pessoas, vocês que ficam feridos, eu dava a mão, passavam direto, não falavam comigo. Já cheguei aí na festividade, quando eu entrar na van, sabe o que foi que disseram, Lene, ninguém merece que esse cara esteja aqui. Eu disse, eu sei que anda comigo. Eu sei que me chamou. Eu sei onde estou e sei para onde vou. E meu Deus é um Deus tão zeloso, que eles tiveram que um dia estar todos reunidos assim em um lugar, a corja de falsos profetas que diziam a mim que eu era o falso profeta. Uma mulher que eu nunca conheci na vida. Ela olhou para mim e disse, Deus te ungiu no meio daqueles lobos. Foram ungidos por mão de homem, mas você Ele chamou, Ele te consagrou. E hoje eles têm que estar embaixo, te olhando aqui em cima, porque foi Ele que te consagrou. Aí o povo ouvindo essa má notícia, pranteou-se, ao mesmo que chorar, e ninguém pôs sobre si os seus ornamentos. Porque o Senhor tinha dito a Moisés, diz aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz, se por um momento subir no meio de ti, eu te consumirei. Porém, agora tira os teus ornamentos, para que eu saiba o que te hei de fazer. Tira os teus pingentes, tira as tuas correntes, tira as tuas argolas, para ver o que é que eu vou fazer. Então, versículo 6, os filhos de Israel se despojaram dos seus ornamentos ao pé do monte Horebe.
Aí o que acontece? O profeta se afasta do meio daquele povo. Moisés pegou a tenda dele e armou bem longe. Nós vamos ver aí. Armou bem longe a tenda dele e se afastou do meio daquele povo. Olha o que diz a palavra do Senhor. Para quê? Para adorar. Versículo 7 do capítulo 33. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada, longe do arraial. E chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Ou seja, ele disse: é hora de eu me purificar. É hora de eu, em primeira instância, estar aprovado, para que Deus me coloque como general nesta guerra por este povo. E do versículo 33, olha o que acontece. Capítulo 33, versículo 8. Olha o que acontece, eu vou ler pausadamente. E acontecia que, saindo Moisés à tenda do povo, se levantava cada um e ficava em pé à porta da sua tenda, e olhava para Moisés pela costa até que ele entrasse na sua tenda. Ou seja, Moisés se afastando e eles de pé, já temerosos, pranteando, já sem os seus ornamentos, seus pingentes, suas argolas, seus colares. E aí eles trêmulos, nervosos, e vendo até que Moisés entrasse na tenda. E Moisés a considerou como tenda da consagração. Não é isso que está escrito? Congregação. Ou seja, a tenda aonde se consagrava, aonde se congregava, aonde se alimentava, aonde trazia a presença de Deus. Então, enquanto Moisés estava dentro da tenda, Senhor, falando com Deus, cada um punha-se de fora das suas tendas e ficava esperando a resposta de Deus. E Moisés dentro da tenda. E no versículo 8 diz assim: e acontecia que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhava para Moisés pelas costas até ele entrar na tenda. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. A presença de Deus voltou, porque o profeta, ele foi congregar, porque o profeta foi se apresentar a Deus. Aí ele pôs de novo a presença dele, a nuvem restabeleceu o teu local de origem, aonde Deus tinha, louvado seja Deus, colocado de quando tirou aquele povo do Egito. Sucedeu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo, pode aplaudir a ele. E vendo todo o povo, a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, e cada um à sua tenda adorava ao Senhor. A Bíblia fala que num determinado tempo todo o joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Deus. O bandista, ateísta, candomblessista, católicos, muçulmanos, todos eles vão ter que se ajoelhar e dizer: só o Senhor é Deus. Não haverá mais Maomé, lá mandarás. Não haverá mais Allan Kardec. Não haverá mais um Pão.
banda, não haverá mais papa, porque todas as nações, todo povos, raças e línguas se dobrarão e terão que dizer: só o Senhor é Deus. Versículo 11: e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achasse graça aos meus olhos. Ou seja, eu te conheço, Moisés. Eu sei porque eu te levantei, eu sei porque eu te enviei, eu sei quem você é. Eu te conheço desde o ventre da tua mãe. Quem te pôs naquele rio Nilo foi eu, Moisés. Eu que te pus dentro da casa da servidão como filho naquele lugar, porque você estava sendo preparado, Moisés, por mim, perdão, para você trazer a libertação àquele povo. Agora pois, versículo 13: se tenho achado graça aos teus olhos, isso é Moisés falando com Deus, rogo-te que me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo, Senhor. O que é que ele estava dizendo? Senhor, se o Senhor me amas de verdade, e se o Senhor ama esse povo, se o Senhor prometeu a Abraão, a Isaac, a Jacó, e se o Senhor nos tirou de dentro da servidão do Egito, então, Senhor, me mostra que Tu és Deus sobre nossas vidas, e que Tu considera esse povo como um povo Teu. Aí no versículo, louvado seja Deus, 14, disse pois: e irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Vou trocar, descansa, Moisés, que eu estarei com vocês. Descansa o teu coração, Moisés, porque a minha presença estará de novo com vocês. Então lhe disse, versículo 15: se tua presença não fores conosco, não nos faça subir daqui. Sabe o que Moisés estava dizendo ali? Nos mata. Se o Senhor não for comigo, me mata. Se o Senhor não tiver mais no caminho, melhor é morrer aqui nesse deserto. Ele desafiou a Deus. Como pois, versículo 16: se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo, acaso não é para ou por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, e todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isso que tens dito, porquanto achaste graças aos meus olhos, e te conheço, Moisés, por quem você é. Não há um povo sem profeta, e não há um profeta sem a presença de Deus. Se a igreja está em ascensão, é porque Deus está no negócio. Se a igreja está em crescente, é porque Deus está ali, naquele lugar. A presença dEle muitas vezes confunde seres humanos de mesma religião e não entende por quê. Porque eu não decolei, porque eu não subi, porque eu ainda estou aqui, porque fulano, ciclano, beltrano, Deus tem acrescentado na vida dele tanto quanto, mais do que ele pede. O que é que está acontecendo? Deus, Ele
quando se agracia de um ser, Ele põe sobre aquela vida a tua presença. E a presença de Deus afugenta o mal. Por que Moisés estava tão clamando a Deus assim? Porque beberam água que foram brotadas da rocha, atravessaram o mar vermelho a seco, viram 600 cavaleiros de Faraó sendo consumidos pelas mesmas águas das quais eles passaram a seco. Ele viu Deus fazer cair maná dos céus. Então ele sabia que sem a presença de Deus, o caminho ia ser tortuoso, perigoso e aflito. Olha para o irmão que está ao teu lado. Diga a ele: busca a presença de Deus imediatamente para a tua vida. A presença de Deus já tem saído no meio de muitos. A presença de Deus já tem se afastado da vida de muitos. Estão até com microfones na mão, estão até com paletós, gravatas, vestidos, com Bíblias, mas só está com eles e elas o anjo. A nuvem já foi embora há muito tempo. A presença já não existe mais. Quedei andamanasu de canto nevia salaraba tocou bindieias no vandaramanso de cá rabate Julieco mandarás. Eu ainda sou Deus, ela sob campo. E sem a minha presença, mandará, manchou, dia alabaste. Você não vive, que cante o novo, alabaço, vicandrodolom, mandará. Que eu me calado, rabambu, me sei, andaramagaço, em vários templos de Cainamacho. Porque hoje não é só Viriandra Nagantiu, andarás, bezerro de ouro, alabadarás. Mas hoje Ancanchu, Viandra Nagas, há demônios em cima dos altares, Sambalabas. Hoje não há só Baal, Decô, Mandarabas, subir, não falo eu aí em muitos lugares, Sipi, Candaramandabas, Odocovoro, Bondarabas. Tenho eu fechado a minha mão, Massalancho, pecado. Essa nação, Noromono, Hassi, Kiban, Chinea, Sou, Manama. Que anda na ba, Chucovende ansum manahas, Cantanaganjo vasubanda habas, que cantanagarabas, e govene anda labas, de canto do que anda rabas, e a rasi que anda nas, e de que anda labas, subanda rabas, e cova, Cadigo mandarabas, que andarabas. Petancho nanabas, Doroho mananas, Guiam, Landambiam, Propopo, Tabras, De Pecancho Dovo, Nanabas, Pican, Chan, Nanabans, Iri, Andarabach, Colobos. Andas, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos teus maus caminhos e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, sararei a tua terra.
Pronto. Ele restabeleceu a presença dele com aquele povo a pedido de Moisés. Aí Moisés, não satisfeito, alegre, contagiado com a resposta de Deus, ele diz: mostra-me a tua glória. Ele disse: se tu está conosco mesmo, mostra-me a tua glória. Se tu está conosco mesmo, mostra-me a tua glória. Versículo 18. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Guarda isso. E me compadecerei, Moisés, de quem eu me compadecer. Sabe o que ele quer dizer com isso? Nem todos, Moisés, que estão contigo irão alcançar aquilo que eu tenho para dar. Não me compadecerei de muitos. Ele que diz: não sou eu. E não terei misericórdia de muitos. Eu vou ler de novo. Porém ele disse: eu farei, versículo 19, passar toda a minha bondade por diante de ti, proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face. Quem está falando aí? Eu me confundi aqui no versículo 19, para ninguém entender e pensar que é Moisés que está falando. E disse mais. Se disse mais no versículo 20, porque o versículo 19 é a mesma pessoa que estava falando. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis que é um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha, e acontecerá que quando a minha glória passar, por-te-ei em uma fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja de passar. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas. Mas esse mais de preposição sem o i, ele é tremendo. A minha face não verá, pois morrerá. Deus está nesse lugar aqui, nessa noite. O fato de nós não sermos consumidos é a tua infinita e grande misericórdia. Eu vou dizer ao povo que está sobre esta multidão: não deixe a presença de Deus se afastar de você. Pastor, como é que a presença de Deus se afasta da vida do homem? Quando você começa a pecar diante de Deus. E Deus disse ao profeta: vou me retirar, mas a minha promessa não volta atrás, porque eu não sou homem para mentir, e nem sou filho de homem para que se arrependa. Enviarei um anjo, e todos quantos se levantarem contra a vida de vocês não prevalecerão. Olha o que ele diz: enviarei um anjo adiante de ti, versículo 2 do capítulo 33, e lançarei fora os cananeus, vocês os vencerão. Os amorreus não te pegarão, os heteus não chegarão até ti, os perizeus não atentarão contra ti, e os herveus e os jebuseus, nenhum deles vão consumir nada do que é teu. E ainda mais,
Se eu prometi que tu e teu povo estaria em uma terra que mana leite e mel, até lá conduzirei vocês, mas a minha presença, não, mas eu mandarei um malá, um anjo. Eu não quero anjo não, Senhor. Assim como disse Moisés, eu quero a tua presença. O anjo pode me livrar da mão, ou do laço da morte, da peste perniciosa. O anjo pode me livrar de 185 mil assírios. O anjo, ele pode pôr uma escada na pedra do lugar que anda, antes chamava Luz, agora chama Betel, casa de Deus, ali como apareceu para Jacó, e subir e descer aquela escada, conversando com o Senhor. Mas para mim não é suficiente se não tiver a sua presença. Tem muitas igrejas aí que Deus não está mais presente. Não é porque eu estou falando, é porque a Bíblia nos ensina assim. O povo está brincando tanto com Deus, sabe? Tem uma cidadã aí que ela usou uma palavra que eu não vou usar aqui em cima, que eu não sou doido. Estão dizendo por aí que o pastor marido de Laela, eu vou usar a palavra certa, com respeito ao altar aonde eu estou, que eu não sou maluco, está tendo relações com mulheres. Essas igrejas de, sabe Márcio? Mas ela ainda está comigo, e o de vocês? Que sustento tem isso, essa palavra? Me diga aí. Adúltero, que sustentabilidade tem isso? Isso é o mínimo. Isso é o mínimo. Eu, como pastor, tenho que consultar. Eu tenho que abrir algumas coisas e procurar ver onde está o certo, onde está o errado, onde eu estou pecando, onde eu estou acertando, onde eu estou no caminho, onde eu estou fora do caminho. E a mulher, outra mulher, falando sobre cerveja. Vocês devem ter visto, né? Que agora eu vou chegar lá, falando sobre cerveja. Diz por aí que o crente pode tomar cerveja. E ela diz, tomar cerveja Aí agora está aí na internet, nas redes sociais, cultos para os pets, culto e adoração a cachorros. Vovó Nonô, vovó Manhê, eu nunca me esqueço de um ditado que ela dizia a mim: menino, tu não cutuca o cão com vara curta. Aí hoje, aqui em cima eu vou entender isso. Quer cutucar o cão com vara curta? Alguém pode me dizer aí? Se for com vara longa, quer dizer que o diabo está longe. Mas cutucar o cão com vara curta é porque ele está ao nosso redor, bramando como um leão, porque ele está perto. Vovó falava e nem sabia, ó, que ela estava falando. Não cutuca não, porque ele está perto. Então Moisés sabia, se a presença de Deus saísse diante daquele povo, eles estavam vulneráveis no deserto.
E tem crente aqui nesta noite que está no deserto, e Deus está dizendo que você não vai chegar no local definido, porque a presença dEle não está mais contigo. Sabe o que é que acontece do versículo de número 18 ao 23 do capítulo 33? Hein? Alguém pode me explicar aí? Versículo 18, capítulo 33 até o 23. Só Moisés. Depois de Moisés, Josué. Caleb também estava nesse meio. Mas Moisés, nesse exato momento, nesse fatídico dia, só Moisés que tinha. Sabe o que é, Márcio? Intimidade com Deus. Intimidade com Deus é privilégio de poucos. Moisés, eu não posso te mostrar a minha face, mas te porei na penha, porei a minha mão sobre os seus olhos, porque se você me ver, você vai morrer. Mas quando eu estiver indo, Moisés, pela intimidade que você tem comigo, eu vou fazer você me enxergar, porque em você há a minha presença. Intimidade. Intimidade é sentar na mesa, comer na casa, entrar no quintal, fazer um churrasco. É chegar assim, vou dormir aí hoje com minha família, vou me deleitar hoje aí, nos prazeres que nós... Intimidade é isso. Quer outro exemplo? Intimidade, ela simboliza parentesco. Pega a visão, viu? É Deus que está falando aqui. Tem parente de longe, se ele vier para sua casa, eles vão. Intimidade é diferente de amizade, porque são parentes. E quem tem intimidade com Deus, deixa de ser criatura, deixa de ser amigo, para ser parente. E um parentesco bem próximo, que deixa de ser criatura para ser filho. E filho, ainda que em nome de Jesus peque, quando regressa o próprio Cristo diz que ele bota um anel, ele bota a sandália, ele põe novas vestes e terá intimidade com ele. Então tem parente de Deus aqui nessa noite. Tem parente de Deus. Tem homens que têm intimidade com Deus aqui nesta noite. Então agora sim, eu te convido a pôr a mão lá em cima e aplaudir porque Ele está aqui. Tem crente por aí que pensa que tem intimidade com Deus. Tem crentes por aí que pensa que traz avivamento para a igreja. Já viu um bocado de crente já dizer que traz avivamento para a igreja. Quem traz avivamento para a igreja é a palavra, são doutrina de Deus. Tem crente por aí que se acha, ou que acham que estão adorando, mas estão em idolatria. Mas tem crentes por aí que tem intimidade com Deus. Tem crentes por aí que ainda ouve a voz de Deus. Tem crentes por aí que ainda em meia circunstância, assim, nos momentos mais deploráveis da sua vida, consegue sentir que Deus está no controle de tudo. Eu vou citar só um exemplo, só um. A sunamita põe um menino na cama do profeta. Casa grande, o menino tinha a cama dele, tinha a cama do casal. Por que ela põe na cama do profeta? Porque ela sabia que em Eliseu havia a presença.
Então ela disse: eu vou deitar o menino na cama do homem de Deus. Quem tem intimidade com Deus não anda com falatórios. Pegou as 2 jumentas, os 2 homens, o marido querendo parar no meio do caminho. Hoje não é lua nova nem sábado. Tu não tem nada a ver com isso. Meu assunto é com o Senhor. Chega no meio do caminho, ele manda Geazi, ele está no Monte Carmelo, onde o seu antecessor matou 450 profetas. Aí ele vai para lá impedir. Ela falou: meu assunto não é contigo, Geazi, sai da frente. Ele: Geazi, não atormente. Essa mulher está passando por algo difícil, Deus ainda não me revelou. E quando ela chega perto dele, você está pensando que ela está falando com quem ali? Com Eliseu, é? Você está pensando que ela está desafiando quem ali? Então ela seria mentirosa, porque ela falou: vejo, meu marido, vejo que esse homem que passa aí por nós é um grande homem de Deus. Ela chegou para Deus: pedi eu algum filho a você, ao Senhor? Porque mentiste para a tua serva? Pega o meu bordão aí, Geazi. Vai lá. Vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te largarei. Geazi foi e voltou. O menino nem tinha. Por quê? Em Geazi não havia a presença. Mas quando Eliseu entra no quarto, se deita sobre o menino, a Bíblia fala que o corpo do menino, que já estava gelado, aqueceu. Porque havia presença. Mas o menino ainda assim não tinha ressuscitado. Para entender que era Deus que estava trabalhando, Moisés desce do lugar onde ele estava em cima. Eliseu. E ele anda para um lado e para o outro. Senhor, se o menino aqueceu, mas por que ainda não viveu? Não foi o Senhor que mandou eu falar? Eu não tenho poder, Senhor, de pegar uma mulher, possivelmente estéril, um marido velho, sem ereção mais, e de repente ela ter um filho, Senhor, e agora com 12 anos, o menino morre, Senhor, e o Senhor me traz de lá, eu adorando o Senhor no Monte Carmelo, para aqui para dentro da casa dessa mulher, e esse menino aquece, Senhor, mas ainda não respira, Senhor, esse menino ainda não tem sinais vitais, por que, Senhor? Ele aí sobe de novo. Eu vou parafrasear. Eliseu, a minha presença está em ti. Faz-se de novo o que tu fez. Aí Deus tem um negócio com 7, né? Mandou o povo a rodear a cidade, Jericó 7 vezes. Em 6 dias fez o mundo, no 7º descansou. Aí diz que ele se deita de novo no menino. E o menino levanta. Ati! 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 7 vezes espirrou. E o que Deus põe a mão, a morte ela não pode levar. O que Deus levanta, o diabo não pode derrubar. Aonde a presença de Deus, não há morte, mas há vida. Presença. Quando Moisés ele ouviu de Deus: eu vou enviar um anjo, mas não estarei mais contigo, Moisés, naquele momento ali ele entrou em colapso. Meu Deus, não. Não, eu não aceito. Se o Senhor me trouxe até aqui, Cia, Ele pode me levar muito mais. Está entendendo, irmão? Está entendendo, Yolanda? Faz assim, faz, todo mundo. Faz assim com a mão, com as duas mãos, com as duas. De pé. Assim.